Capítulo 16, eu vou estar considerando, me dá mais um pouquinho de retorno aqui, Paulo Júnior, por favor, a partir do verso 13, livro de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, retorno que eu pedi, tá? Aqui, não é em cima não. A palavra vai dizer assim para a gente: E chegando Jesus de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino de Deus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu quero, Deus, nesta noite, ó Pai, momento da Tua santa palavra, clamando, Deus, e entregando em Tuas santas mãos esse momento. Eu rogo, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, falar, ó Deus, aos nossos ouvidos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua palavra venha nos encher até transbordar, que a Tua palavra venha nos responder, que a Tua palavra venha trazer mudança, Deus, a cada um de nós. Eu oro nessa noite, Deus, eu entrego, Deus, a minha vida como Teu instrumento, clamando, Deus, venha falar, Deus, por Tua graça e misericórdia uma vez mais, através de Teu Filho, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, e para a glória desse nome. Você pode se assentar. Essa passagem de Mateus, o tema da palavra de hoje é virando a chave. Nós anunciamos na terça-feira. Essa leitura do livro de Mateus, ela inicia com Jesus perguntando aos seus discípulos: quem vocês estão pensando que eu sou? Quem vocês pensam que sou? E aí você vai perceber, como está no versículo 14, várias respostas, várias. Uns vão dizer Jeremias, outros vão dizer João Batista, outros vão dizer um dos profetas. Isso é o que as pessoas dizem que Jesus é. E aí Jesus vira para eles e fala assim: e de vocês? E vocês que a gente está convivendo, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, então, ungido pelo Espírito Santo e com a revelação, o verso 16, Raquel vai falar que Pedro disse assim: olha. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é o que a gente chama da confissão de Pedro a respeito do Senhor Jesus. Apesar de muitos estarem naquele momento convivendo, notando
até percebendo a forma como o Senhor é usado, instrumentalizado. Eles não acertaram, não tinham a devida noção de quem seria, de quem é o nosso Deus. Pedro, então, através de uma revelação que é posta na vida dele, ele vai dizer: não, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Talvez pode parecer para você algo muito simples. Ele é o Cristo, nós sabemos. Jesus é o Filho do Deus vivo. Isso para a gente está cansado de escutar isso. Mas não é bem assim naquela época, né? Nós não estamos num tempo de TV, de internet, não tem a Bíblia ainda escrita. A fama ela vai passando boca a boca. Jesus não é o primeiro homem que fazia milagres que veio nessa terra. Eles já tinham visto profetas, eles já tinham visto Deus usar a vida de homens, Deus já tinha usado outros homens antes de Cristo. E aí, quando Pedro levanta-se para essa confissão, ele faz isso sob uma orientação, ele faz isso sob uma revelação, porque a própria palavra de Deus vai dizer que todo espírito que vem de Deus, ele vai declarar que Jesus veio em carne. O inimigo, ele é incapaz de declarar que o Senhor Jesus veio em carne. Então Pedro vai declarar: o Senhor não é João Batista, o Senhor não é Jeremias, o Senhor não é um profeta qualquer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor, eu já sei disso. Ok, eu sei que você sabe. Mas mais do que saber, é fundamental que essa afirmativa de quem é o Senhor Jesus, do que Ele representa, da extensão da sua obra, da sua missão, é fundamental que isso seja base da tua vida. Tudo que eu vou falar daqui em diante até o final, eu parto do princípio de que essa afirmação é base para a tua vida. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu parto dessa afirmação hoje. Eu parto dessa verdade a nosso respeito, a respeito do nosso Deus. Nós cremos, você pode confirmar isso? Nós cremos em nome de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós cremos nisso. Nós temos isso como verdade absoluta. A igreja dali de baixo, daqui de trás, dali de cima, a gente pode ter até algumas nuances, diferenças na nossa forma de cultuar, até de pegar, mas nós concordamos. Até os católicos, a gente vai concordar nessa afirmação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. E aí nós percebemos que Jesus fica feliz que alguém acertou. Jesus fica feliz que alguém alcançou a profundidade da revelação. Porque muitas vezes, irmãos, a revelação está diante de nós. Muitas vezes a voz de Deus, aquilo que o Senhor tem explanado para a nossa vida, está diante de nós. Só a gente fazer assim e pegar. É só a gente abrir o coração e deixar a palavra entrar. E às vezes é tão fácil, tão simples. E muitas vezes sendo tão simples e tão fácil, nós somos incapazes de receber. Incapazes. Basta que a gente entre nessa igreja, suba essa escada ou essa rampa, pensando em nossos problemas. Basta que a gente venha para cá e a nossa cabeça não está aqui, está em outro lugar. Basta que a gente esteja preocupado, porque o baterista não veio, porque o outro não veio, porque a roupa é assim o assado. Fechou teu coração. Tu vai deixar de ganhar o que teu pai preparou para você nessa noite, se teu pensamento for esse. Então que em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar alinhado, que o nosso coração possa estar aberto, que o nosso coração possa estar sedento ao que o nosso Deus tem para nós. E aí Jesus fica feliz com essa afirmação e vai responder para Pedro o seguinte. Vamos no 17, logo em seguida. Simão Barjonas, Simão,
filho de Jonas, o Bar Jonas significa filho de Jonas, você é bem-aventurado. Você é abençoado, Simão Pedro, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aleluia. Olha o 18, vamos lá. Eu te digo que tu és Pedro. A gente tem que entender bem esse versículo, porque ele é um dos mais distorcidos de toda a palavra de Deus. Esse versículo aqui, ele é mais torcido do que o pano de chão da tua casa. Quando você acaba de passar o pano na casa, você não faz assim com ele, e às vezes tem umas irmãs que até bate assim no tanque, para ver se o tanque aguenta, aí faz assim, pá, não torce bem. Esse versículo aqui, ele é mais torcido do que o pano da tua casa, eu vou te mostrar. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo, muitas pessoas pensam que a igreja está sendo fundamentada na pessoa do apóstolo Pedro. Tem até gente que diz que por causa disso que ele foi considerado o primeiro papa. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que ele é Pedro, o nome dele significa pedra, mas no grego, a pedra que a igreja vai ser fundamentada, não é a pedra de Pedro, é a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é estruturada e fundamentada na rocha. Até o livro de Atos, se você for ler, passa do capítulo 12 em diante, você não vê mais Pedro sendo protagonista da igreja. Até o 12 foi realmente o apóstolo, aquele que foi usado. Mas quando Deus levanta de vez o apóstolo Paulo, Paulo vai se tornar o protagonista, o líder, aquele apóstolo que vai levar a palavra de Deus, e a gente não percebe tanto Pedro mais. Então nós não podemos admitir. É inadmissível que alguém faça essa exegese equivocada, suba no altar e vai dizer que a igreja foi estruturada e fundamentada na vida de Pedro. Isso não é verdade, isso é mentira de interpretação rasa. Então nós percebemos que Jesus está falando para ele: você é pedra, mas eu vou estruturar, eu vou edificar a minha igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O 18, o Senhor vai começar a afirmar assim para nós: eu te darei as chaves do céu. Esse aqui também é distorcido, igual o pano de chão da tua casa. Eu te darei as chaves dos céus, do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus fica tão feliz com a revelação que vem sobre Pedro, que ele fala assim: você é Pedro, e sobre a rocha eu edifico a minha igreja. E hoje, Pedro, eu te dou chave. E chave é uma coisa que tem um significado muito grande, um simbolismo muito grandioso. Ele fala: Pedro, eu te dou as chaves do reino. O versículo 19 vai dizer: eu te darei as chaves do reino. E aí vão pegar esse versículo e distorcê-lo para dizer que Pedro é o porteiro do céu, ele tem a chave, ele que abre a porta. Mentira, não tem nada disso, a Bíblia não fala nada disso. Aqui tem um sentido espiritual. Jesus está estruturando a igreja dele, que começaria a pregar a palavra um pouquinho depois. Jesus aqui, ele ainda vai ser preso, ele ainda vai ser crucificado, ele vai ressuscitar, vai subir aos céus, e a igreja vai começar a sua obra no livro de Atos. Jesus não está dizendo: eu te dou a chave do reino. Sabe por quê? Porque você vai ter a missão de abrir a porta do céu para as pessoas entrarem através da pregação apostólica do Evangelho. Quando ele diz: eu te dou a chave, ele está dizendo: você vai levar a palavra, você vai levar o meu evangelho, você vai comunicar a minha palavra para as pessoas, e você tem a missão de conduzi-las através da pregação, para fazê-las entrar no reino. E aí Jesus está dizendo uma outra coisa também, quando ele fala que dá as chaves. Ele está dizendo o seguinte: eu te dou as chaves para que tu possas inaugurar,
para que tu possas abrir o reino de Deus nessa terra. Para que você possa, através do movimento apostólico, para que através do seu apostolado, você possa trazer o reino de Deus sobre essa terra. Aí talvez você fale assim: pastor, então Jesus, o que ele fez com Pedro, Jesus, ele encheu Pedro de ferramenta espiritual. Ele incumbiu Pedro de um jeito assim, que absurdo. Ele fala: olha, eu vou construir sobre a rocha, vem, que a igreja vai estar fundamentada em rocha firme. Eu te dou chave para você levar pessoas para o céu, mas para você também trazer o céu na terra, para que tu abra portas, para que eu use a tua vida. Então você percebe que Jesus, ele reveste Pedro de símbolos proféticos, para que ele possa ser um apóstolo. Jesus ainda diz mais no versículo 19, algo que é muito profundo, e que a gente conecta depois com Mateus 18, mas olha o que ele vai dizer na segunda parte do 19, ele vai dizer assim: tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Ele está dizendo, essa passagem ela tem algumas interpretações possíveis e cabíveis e corretas, mas uma delas é que nós podemos concordar em algo no mundo espiritual. Uma delas é que a gente pode concordar em oração em relação a algo no mundo espiritual, e Deus pode ouvir a nossa oração e dizer: está ligado aqui no céu e está ligado na terra, para que eu possa te conceder o que tu está pedindo. Então eu percebo o seguinte: Pedro recebe duas coisas, e você vai chegar comigo, em nome de Jesus. Pedro recebe, número 1, chaves, no plural. Eu fiz questão de preparar uma arte para a pregação que não fosse uma chave só, porque o Senhor fala chaves, te darei as chaves do reino. E segundo, o que o Senhor fala no sentido de autoridade: o que você ligar aqui, será ligado lá. O que desligar aqui, vai ser desligado lá. Mas pastor, isso não dá margem para que Pedro cometesse absurdos? Ligou aqui, ligou lá? Isso não dá margem para que Pedro possa sair fazendo bobagens por aí? Você pode pensar que talvez até dê margem para que a pessoa saia cometendo atrocidades, mas nós temos que entender que tudo que é ligado aqui na terra vai ser ligado lá no céu, de acordo com a vontade e com propósito. Tudo que você orar, tudo que você pedir, tudo que você clamar ao nosso Deus, não é resposta sim de forma imediata, está ligado à vontade do nosso Deus e ao propósito do nosso Deus. Você crê nisso? Eclesiastes 3 vai dizer que tudo tem seu tempo, e há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Ou seja, o Senhor vai nos mostrar através da sua palavra que existe o tempo do propósito. O tempo do propósito ele é diferente do tempo da minha vontade. O tempo do propósito ele é diferente do tempo do meu plano, do meu desejo. O tempo do propósito não é o meu propósito. O tempo do propósito está ligado ao propósito do nosso Deus para a nossa vida e nossa existência. O negócio é quando tu está enfrentando situações que não são propósito. O negócio é quando a gente se mete em enrascadas, quando a nossa vida entra por rumos que não são do propósito. A gente passa por coisas e que não agregam nada na nossa vida. Dia desse eu estava conversando com uma pessoa já de idade avançada, e a gente espera, o que a gente espera das pessoas mais velhas? Eu sempre espero duas coisas dos mais velhos: maturidade e experiência. É o que eu espero dos mais velhos, mais do que a minha, pelo menos, no mínimo mais do que a minha.
E um dia desse eu estou conversando com uma pessoa de bem mais idade, 30 anos mais do que eu no mínimo, por aí. Irmão, sabe aquela pessoa que já viveu? Sabe aquela pessoa que já enterrou pessoas? Sabe aquela pessoa que já viveu um monte de coisa, mas não aprendeu nada? Sabe aquela pessoa que está lá na faixa dos 70, mas parece a criancinha de 10? Sabe aquela pessoa chata? Eu cruzei com um desses um dia desses, esses lugares que a gente senta e alguém senta perto da gente, e você fica tentando escapar da conversa, e não consegue, e você fica pensando assim, eu vou fazer outra coisa, mas a pessoa vem, e você vai percebendo que as experiências não somaram, as experiências não agregaram, as portas fechadas, os sofrimentos, os nãos, as frustrações, nada agregaram para a vida da pessoa. E aí você percebe que por vezes o Senhor ele vai propondo, permitindo coisas em nossas vidas, porque Ele almeja que tu cresças. Quando a gente castiga nosso filho, você que tem filhos, até às vezes com castigo físico, não venha dizer que não faz, porque na nossa época de apanhar, a gente apanhou, há 30 anos atrás, e aí agora na nossa vez de bater, não pode mais bater não, pode sim, na nossa época de apanhar a gente apanhou, eu sei que tu bate, às vezes tu bate até muito, na nossa época de apanhar a gente apanhou, na vez de bater a gente não bate, mas mesmo quando a gente bate, mesmo quando tem um castigo físico, mesmo quando rola um tapa, uma chinelada, o que a gente espera? Crescimento, não é verdade? A gente espera crescimento, a gente espera que não cometa as mesmas travessuras, a gente espera que aprenda que é tomada da choque, que aprenda que não pode ficar dentro da geladeira, a gente espera que aprenda que não pode falar aquelas palavras feias que um dia aprendeu na escola e chegou em casa falando, a gente espera crescimento. Sabe o que o teu pai espera de você e de mim? Crescimento. Ele permite situações, Ele permite portas fechadas, Ele permite nãos, Ele permite quedas, Ele permite coisas que a gente não sonhou, que a gente não planejou, que a gente não desejou, porque Ele é mau. Ele permite para o teu crescimento. E eu te pergunto, temos crescido? A gente tem crescido? A gente tem evoluído, a gente tem amadurecido com as situações, ou a gente está voltando a ser pior do que os nossos filhos, ou a gente está, às vezes, espiritualmente com a cabeça de nossos filhos de 10 anos de idade, de 12 anos de idade, de 7 anos de idade. Nós percebemos que o nosso Pai vai abrindo portas, vai permitindo situações para que tu cresças. Entenda, a gente precisa crescer com as situações. Mas a palavra vai dizer que Ele dá chave. Ele dá chave para Pedro. Por quê? No poder do homem, no poder da palavra humana, no mero poder da palavra humana seria completamente impossível Pedro fazer o que ele fez. Pedro não teria nem como escrever a carta que ele escreveu. Pedro não teria nem como pregar a palavra que ele pregou, porque ele era um semi-analfabeto, um pescador, uma pessoa simples. Então Jesus vai dizer o seguinte: eu quero propor coisas maiores na tua vida, amém? Eu quero propor coisas maiores na tua vida, você recebe? Eu quero propor coisas maiores na tua vida, mas para isso eu permito situações, para isso eu permito coisas que tu não imaginava, para que haja crescimento. Isso Jesus faz com Pedro, proporciona crescimento, e Ele dá a chave. A chave é o que você tem na tua vida. Pastor, estou sem chave aqui, estou sem nenhuma chave, minha casa não tem chave, eu pulo o muro.
Tô brincando. Minha casa é aquela a do Guilherme é assim. A sua é assim. A minha casa é da digital. A minha é cortada aqui, sempre falha. Meu celular nunca reconhece. A minha casa é da digital. Tem umas casas chiques que é assim, né? Aí você bota lá o dedo, tchum, ele faz pipi, aí a porta abre. É assim? O seu é assim? É chique essa casa. Mais de R$1.000 uma fechadura dessa, tá? Vem não. Mas eu quero te dizer, não é essa chave que Deus está falando. A chave que Ele deu para Pedro é algo espiritual. E as coisas espirituais, além de se discernir espiritualmente, elas são recebidas por fé. A gente entende espiritualmente e recebe por fé. Se Pedro não recebe, ele jamais se tornaria o apóstolo Pedro. Se Pedro não recebe por fé, ele jamais poderia ter tomado a iniciativa que ele tomou. Porque ele era um homem estourado, ele era um homem intrépido. Você percebe, por exemplo, eu preguei há poucos dias aqui, nós pregamos, acho que foi numa terça-feira, sobre a orelha do Malco, que ele corta a orelha do soldado, ele quer evitar que Cristo fosse crucificado. Ou seja, Pedro é aquele homem que não reúne na vida dele aparentemente condições para ser o apóstolo que ele viria a ser. Não reúne condições. Mas Jesus fala assim: toma a chave. A chave vai abrir portas na tua vida que você não imaginava que fossem abertas. A chave vai destravar e abrir portas de outras fases, outros ciclos na tua vida que tu não imaginava que tu fosses viver. A chave, ela vai te levar em lugares que a tua capacidade não te levaria. A chave, Deus vai fazer coisas através de você que você jamais pensou que pudesse fazer. Tem uma chave sendo entregue. E por isso que eu pedi para colocar lá as fotos das células e infelizmente não funcionou. Se funcionar em algum momento, põe aí para a gente, sem atrapalhar a projeção. Essa semana, irmãos, nós tivemos, hoje o culto não está, é feriadão, algumas pessoas viajaram, tudo bem. Mas essa semana a gente teve umas reuniões de células aqui, nas nossas 4 células, assim, completamente sobrenaturais. Sabe? Betel abençoou demais, foi tremendo. Eu acompanhei por fotos, eu até quis estar lá, mas não deu tempo. Funcionou? Põe para mim se funcionar. Quando funcionar, pode colocar. Betel foi assim maravilhoso. Aqui, pronto. Betel, tá aqui. Essa é Efraim, né? Diaconisa Silma. Essa é a Manaim. A Brenda. Tá indo muito rápido. Volta um pouquinho, por favor. Aí. Essa é a Manaim, que é a Brenda, a líder, o Vander e a Fabiana. Tinha 3 flamenguistas, vocês desconsiderem. E essa aqui é a Siló. A Siló é a célula mais nova que eu acompanhei do início ao fim. Essa menininha aqui, Patrícia, trabalhadora Patrícia, eu não sei o nome dela. Ela estava do meu lado e a gente estava conversando. E ela estava falando assim: estou com fome, estou vendo aquele bolo, vim pelo bolo. E ela não sabia que eu era o pastor, só pode ser, né? Aí eu falei assim para ela: eu também. Aí ela olhava assim o bolo, eu falei: mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. A líder da célula vende bolo, e esse bolo não é para gente, é para ser vendido. Aí ela: ai meu Deus, e agora? Eu quero que vocês olhem isso aqui. Vai voltando, por favor, volta. Isso, Manaim. Quantidade de criança. Siló, Efraim. Essa célula aqui, ela é nova. A célula Zion acabou, a gente refez, juntou. Silma, eu nunca sentei com a Silma, diaconisa Silma. Eu já fiz isso com outras pessoas. Eu nunca sentei com a diaconisa Silma e falei com ela 1 minuto da forma que eu gostaria que a célula acontecesse. Nunca fizemos isso. Nunca orientei ela: olha, desse jeito. Apesar de a gente ter gravado os vídeos, né?
Mas olha como é que Deus está fluindo. Sobe de novo para Betel, por favor. E aqui está Betel, alcançando vidas. Eu fiz gabinete hoje com pessoas chegando através de célula. Eu fiz gabinete semana passada com gente chegando através de célula. Ontem eu conversava assim, Brenda, com Erivelton de forma descontraída. Aí ele pega as fotos e mostra para a Alexandra a sua célula, né? De vocês, do Vander, da Fabiana também. E aí ele mostra e fala assim: aqui, Alexandra, bota lá por favor, da foto da Manaim. Aqui, Alexandra, olha aqui a igreja da Brenda. A Betel é a igreja de vocês, Tainá. A Efraim é a igreja da Silma. A Siló é a igreja da Patrícia. É a nossa igreja. Sabe por que eu coloquei isso aqui? Pode tirar, por favor. Muito obrigado, Raquel, que bom que funcionou. Isso aqui significa as chaves que Deus está dando. E eu fui para casa na quarta-feira com a minha esposa com um temor santo no meu coração. E ela sabe disso. E Deus me despertou na madrugada. Essa madrugada foi ela que sumiu, eu imagino por quê. É uma responsabilidade muito grande a chave que Deus está nos dando. Deus está nos dando chaves. A nossa vida não é mais comum. A nossa vida pertence a um rei. E a nossa vida é para anunciar um reino. A nossa vida é para entrar nas portas do inferno, derrubá-las e resgatar vidas. Não vem gente perfeita, não vem família Doriana. Eu adoraria que viesse, alguns mais jovens não sabem o que é isso. Eu adoraria que viessem famílias Doriana. O pastor, a missionária, os filhinhos que tocam instrumentos, músicos. Não é assim que Deus está mandando. Deus manda pessoas para serem amadas e cuidadas, não julgadas. Deus envia vidas para serem cuidadas. Ele está dando chaves, e não é para mim só. Deus está entregando chaves para mim, para você, para tua vida, chaves para que você possa alcançar compartimentos, chaves para que tu possa alcançar níveis, chaves para que tu possa alcançar pessoas, chaves para que tu possa alcançar o que tu ainda não alcançou dentro do reino. Chaves. E eu quero te convidar para não perder isso, para não deixar passar como aquele louvor, que não passe de nós o teu espírito, que não precise se levantar uma outra geração. Não, Senhor, faz com esse povo, faz com essa geração, faz com a minha vida, faz com a vida de meus irmãos, faz com a vida daquele que está aqui, faz com a vida daquele que assiste, usa, instrumentaliza a nossa vida. Mas você tem que entender, e também não adianta ter a chave, recebê-la e não saber usá-la. Eu e minha família nos hospedamos semana passada pernoitamos na casa de uns amigos. Eles falaram: fica à vontade, quando sair, tranca a porta e deixa a chave escondida no lugar que a gente combinou. Fabiana pegou, casa chique assim, porta desse tamanho, 3 chaves, uma chave para 3 fechaduras. Ela trec, e a chave não saía. Zezé, a chave agarrou. Aí eu estou no carro e a chave não sai, a chave. E ela me chama. E de fato, irmãos, eu fiz força, eu sou bom de quebrar as coisas. Falei: não posso quebrar, porque a gente está aqui de favor. Eles emprestaram a casa com tanto carinho. E aí parei para pensar: não estamos usando a chave certa. A casa é tão chique, irmão, que a chave não é em cima. A chave, ela sai de lado. Aí até eu descobri que a chave não era assim, era assim. Eu forcei tanto aquele tambor, ainda bem que ele não quebrou. Aí eu olhei a fechadura de cima e a de baixo. Falei: Fabiana, eu tenho leitura, né? Eu brinco assim, nós temos leitura, a gente não pode fazer uma bobagem dessa. Eu virei e usei a chave certa. Quando eu usei a chave certa, ela saiu, a porta se abriu. Não adianta só ter a chave, precisa usar a chave da forma correta.
Tem tetra-chave na sua casa? Na minha tem. Ela tem a seta virada para cima. Põe ela com a seta para baixo, mas não abre mesmo, não sai do lugar. Tu não prospera com a chave errada, tu não prospera com a chave na fechadura errada. A chave não é para abrir porta que não é para você. A chave não é para abrir portas que Deus não preparou para ti. A chave tem segredo nela. Toda chave tem segredo, e a porta não vai ser arrombada. A porta que Deus reservou para ti, a porta que Deus reservou para o teu dom, a porta que Deus reservou para o teu ministério, Ele tem te dado uma chave que só a tua chave vai abrir essa porta. Só a tua chave vai ser capaz de acessar aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu te pergunto, às vezes a gente está enfrentando processos que não é para nós, com a chave na mão. Às vezes a gente está se enfrentando por lugares que não é para a gente, com a chave na mão. Sabe, a igreja está repleta de gente com dom, com capacidade. Começa a reunião da célula, as pessoas começam a falar, eu falo líder de célula, eu vou pensando. Tem dia que eu estou mais empolgadinho, eu até falo coisas que não devia falar. Líder de célula, todo mundo aqui é líder de célula, mas não querem virar a chave para acessar isso que Deus tem para eles. Pensam nos medos, pensam nas limitações, pensam nos problemas, pensam nas retaliações do inimigo. De fato o inimigo vem, que a gente está, mexendo no ninho dele. Quando você pega alguém e consegue alcançar alguém, como tem sido feito, e na quarta eu vi isso de perto. Líderes, vocês têm que buscar, tá? Líderes, vocês têm que orar, tá? Eu sei que vocês oram, tem que estar em consagração, tá bom? Para que a tua vida, continue sendo instrumento. Porque vocês estão mexendo nas profundezas de Satanás, nos ninhos, vocês estão alcançando famílias que não vinham sendo alcançadas pela palavra, através da chave que Deus tem dado. Então prepara a tua vida, o teu coração, aceita no teu coração e vira essa chave nessa noite para viver coisas maiores na presença do nosso Deus. Eu caminho para o fim, mas eu dou 2 exemplos ou 3 e termino logo em seguida. Eu me lembro do filho pródigo. O filho pródigo tinha pai, tinha casa, tinha fazenda, tinha riqueza. Pegou o que era dele e foi curtir. Curtiu, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Deus é craque em ajeitar a nossa rota. Acabou o dinheiro, Deus falou o seguinte: além do dinheiro, vou enviar fome na terra. Então ele viveu 2 crises, a pessoal e a territorial. Não foi, a crise pessoal não seria suficiente, nem a territorial. Então Deus fala, acabou o dinheiro, eu mando fome. Então ele viveu falta de dinheiro e fome em volta. Vai procurar emprego. Qual é o emprego que ele arrumou? Mexer com os porcos, cuidar dos porcos. O que é que os porcos são para o povo judeu? Imundos. Judeu não come carne de porco, judeu não mexe com porco, mas ele vai cuidar do porco para ser bem humilhado. Veja, a chave está na mão porque ele tem pai. A chave está na mão porque tem pai, mas aonde ele está? Limpando curral dos porcos. Chega a determinado momento, ele devia ser um péssimo administrador que jogou tudo fora. Apesar de estar trabalhando, ele não tem o que comer. Ele olha para a comida dos porcos, ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Ele chegou no fundo, e quando ele chegou no fundo do poço, ele cavou mais para ir mais fundo ainda. Agora ele está cuidando de bichos imundos, e ele está querendo comer a comida dos bichos imundos. E aí ele pensa assim: quantos trabalhadores do meu pai não tem a falta que eu estou tendo? E aí ele se lembra da chave. Ele vai dizer assim, ele vai dizer no versículo 18, lá em Lucas 15,
Ele vai dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele está dizendo: eu sei como sair dessa situação. Eu sei o que eu preciso fazer para sair dessa situação. E o que eu vou fazer para sair dessa situação? Eu vou me levantar e vou falar com meu pai. Eu não quero nem mais ser filho, que eu já perdi esse direito. Eu quero só ser um dos seus servos. Ele pega a chave que está na mão dele e vai abrir a porta para ele sair daquela situação. Muitas vezes a gente está em situações, a chave está na nossa mão, por orgulho, por medo, às vezes por vergonha, às vezes não sei mais o que. A gente não toma a decisão que sabe que tem que tomar, a gente não toma posição, o posicionamento que sabe que tem que tomar, a iniciativa que sabe que tem que tomar. Então ele vai dizer: levantar-me-ei, não vou ficar caído, não vou ficar prostrado, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou usar a chave para abrir a porta que me tira dessa situação. Eu me recordo da mulher cananeia. Ela não é do povo de Israel, como a palavra diz, ela é cananeia. Ela pertence ao povo dos cananeus, de Canaã, um povo que já ocupava a terra prometida antes de Israel conquistar a terra prometida, vocês sabem disso. E aí a filha dela a Bíblia vai dizer que miseravelmente endemoniada. E aí ela sabe que Jesus está passando, ela vai procurar uma ajuda para Jesus, e Jesus dá um corte nela. Você pode ler a Bíblia inteira, dificilmente você vai ver Jesus dando o corte que ele deu nessa mulher em outra pessoa, mas ele quis talvez provocar uma fé nela. A gente não tem compreensão, a gente não estava no coração dele, mas Jesus dá um corte nela e fala assim: eu não vim para as ovelhas perdidas, senão para a minha casa de Israel. Ela insiste, e ele fala: não é lícito tirar da mesa para dar para os cachorrinhos. E essa mulher, ela usa a chave que está na mão dela, que é a fé, e ela fala assim: os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Sabe qual é a resposta? Você vai ser abençoada porque usou a chave da fé. Você vai ser abençoada porque abriu a porta através da sua fé. Eu dou o último exemplo e caminho para o final. Domingo passado nós pregamos sobre a igreja de Sardes em Apocalipse 3. O recado para a igreja de Sardes era curto e grosso: vocês têm nome de quem vive, mas estão mortos. E Jesus fala assim para eles, no capítulo 3, verso 3: lembra-te do que tens recebido, ouvido, e guarda e arrepende. O Senhor não dá só a chicotada, o Senhor, Ele dá a chibatada, mas Ele dá a chave para eles saírem daquela situação. No complemento, o Senhor fala de desleixo no versículo 2, Ele diz: não achei as tuas obras perfeitas. Mas Ele diz para Sardes: lembra do que você está ouvindo, lembra do que você está recebendo, e se arrepende. Ele está dizendo: não está bom, mas toma a chave para tu sair dessa situação, se arrependendo, se lembrando e mudando. Sabe o que eu aprendo com essas 3 experiências? Que para mim Deus está entregando chave, e para você e para nós Ele está entregando chaves. Mas para que a gente ative essas chaves, a gente tem que dar passos de fé,
passos de fé. Olha o verbo que o filho pródigo usa: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Nós percebemos que em outras palavras ele está dizendo: eu vou sair dessa situação, eu vou alcançar outros níveis. E aí eu compartilho contigo algo que o Senhor falou ao meu coração fortemente. Às vezes a gente está esperando alguém fazer algo por nós, não vai acontecer. Às vezes a gente está esperando acontecer alguma coisa para a gente tomar alguma decisão, não vai acontecer. A chave já foi dada nessa noite, ela está sendo dada e é tempo de virar a chave para que você possa romper esse ciclo. Como é que eu viro essa chave? Me dedicando às coisas do meu Deus. Como é que eu viro essa chave? Me esforçando. Como é que eu viro essa chave? Me posicionando diante do nosso Deus. Eu estou pregando aqui um Deus que muda rumos. Eu estou pregando, anunciando um Jesus que muda trajetórias. Eu estou anunciando um Jesus que muda. Ele nos dá novos começos e novas histórias. Ele hoje nos dá a chave para que tu encaixe, vire e abra a porta para tu entrar para um momento novo na tua vida, para uma dimensão nova na tua vida, para viver coisas novas na tua vida e na tua existência. Segura a chave, vira hoje essa chave que o Senhor está te dando na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida espiritual, nas esferas da tua existência. Segura, abre a porta e entra por onde e vai para onde o Pai quer que tu estejas. Eu te convido a estar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Virar chave significa entrar por caminhos que parecem desafiadores para nós. Virar chave significa romper limites que parecem ser terríveis, tenebrosos para nós. Virar chave significa alcançar pessoas que a gente jamais pensou alcançar. Virar chave significa alcançar níveis, significa subir em altares, falar do amor de Deus, ministrar do amor de Deus para pessoas em lugares, em situações que nunca imaginamos. É tempo de virar essa chave. Líder de célula, líder, irmão, irmã, eu prego um Deus que tem coisas novas, eu prego um Deus que tem planos novos, eu prego um Deus nessa noite que tem novos caminhos. Tu é capaz de crer e receber no teu coração? É tempo de virar chave.